quinta-feira. 1 aos Coríntios 7, 1 a 11. E eu disse aos irmãos que esses primeiros versículos do capítulo 7 falam de um casal cristão, homem e mulher, sendo crentes. Hoje nós vamos começar a pensar no versículo 12, e essa sequência do versículo 12, ela conclui no versículo 24, 12 a 24. E esses versículos falam de um casal onde um dos dois são crentes e outro não. Mas não se engane, há poucos dias nós falamos sobre o casamento misto, que é quando alguém está na igreja e vai buscar alguém lá fora, casa-se, que não tem a aprovação divina, porque é só você olhar aí em 2 aos Coríntios, por exemplo, capítulo 6, e o versículo 14 e 15 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Eu percebo nessa vida de ouvir pessoas que jugo desigual parece-me que não é só o fiel com o infiel, o crente e o não crente. Mas eu percebo que há outros julgos desiguais, porque nós vemos as dificuldades em casais quando eles não têm sabedoria. Por exemplo, às vezes uma disparidade de idade muito grande. Eu já vi casais com 38 anos de diferença de um para o outro. Ou seja, quando um completou 38 anos de idade, seu cônjuge nasceu. Então eu já vi dificuldade. Eu já vi dificuldade, por exemplo, no grau de escolaridade. Alguém que tem cursos superiores, que hoje é muito comum, numa igreja como essa, irmãos terem 2, 3, 4 cursos, 5 graduações, e aí de repente casa com alguém que nem sabe ler e nem escrever. Não estou falando de discriminação, estou falando de coisa que é fato. É verdade que há pessoas que sabiamente sabem conviver com isso, e não há problema. Agora, via de regra, nós vemos essas dificuldades. O outro problema, às vezes, é na questão financeira. Às vezes um tem um ganho bem alto, enquanto o outro não ganha tanto assim. Às vezes, mesmo que entre o casal não tenha dificuldade, mas às vezes a família consegue perturbar a vida do casal com essas coisas. Então eu percebo que não apenas a questão religiosa, não apenas a questão de um julgo desigual de quem é e quem não serve a Deus, mas também em várias outras áreas eu percebo estas coisas. Então, o capítulo 6, 14 de 2 aos Coríntios diz: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos e amigos que nos ouvem com tanta atenção, não é uma questão de discriminação, é uma questão bíblica. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Efésios 2, ele começa dizendo: nós, que anteriormente estávamos em nossos delitos e pecados. Paulo entende que antes, quando não servia a Deus, ele estava como um infiel. É tanto que Efésios 2, os versículos 1 a 3,
fala da vida pregressa. Os versículos 4 a 6 fala da vida atual. Os versículos 7 a 10 falam da vida futura. Então é uma questão bíblica. Ou nós estamos com Deus, ou estamos vulneráveis. Porque às vezes nós falamos destes versículos e alguém quer se ofender. Nosso propósito não é ofender ninguém longe de nós, apenas esclarecê-los de acordo com a palavra de Deus. Aí ele diz, no versículo 15, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Então, esse versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual, é o conselho bíblico, para que pessoas não tomem essa decisão. Quem está de fora diz assim: olha, mas eu conheço uma pessoa que fez isso, se deu bem. Enquanto você me mostrar uma que deu certo, entre aspas, porque você não sabe o que essa pessoa enfrentou, ou às vezes, em alguns casos, até enfrenta, para você pensar que está dando certo. Volto a dizer, casamento quem conhece é Deus, o homem e a mulher. Nós que estamos de fora, às vezes fazemos projeções, ficamos imaginando. De repente, quantas coisas a gente não já viu assim? Pessoas com 20, 30 anos de casado, de repente, separado. Mas não é uma família perfeita? Aparentemente, sim. Aparentemente. Então, veja que casamento é algo muito sério. Mas o capítulo 1 aos Coríntios 7, 39, Paulo diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, ao contrário disso, se falecer o seu marido, ela fica livre. Mas aqui ela não pode mandar matar, e nem matar. É se ele vier a falecer naturalmente. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Escuta isso. Contanto que seja onde? Então o desejo de Deus é que nós casemos segundo a sua vontade. Eu quero dar continuidade no capítulo 7, 12 em diante, falando do casamento de um cristão com um não cristão, de um crente com um não crente. Que situação é essa? Paulo chega, prega. De repente o casal ouvia, mas apenas um decidia, seja o homem ou seja a mulher. Então aquela pessoa vinha a Cristo e o outro ainda permanecia no mundo. Por causa disto, os irmãos têm dúvidas, escreve a Paulo e ele passa a orientá-los. É por isso que o versículo 12 ele começa dizendo assim: mas aos outros. Eu já disse aos irmãos que esse mais, quando apenas são 3 letras, M-A-S, está falando ao contrário do que veio antes, porque antes estava falando de 2 crentes, mas agora é de um crente com um crente, ou seja, ao contrário do que ele tratou até o versículo 11, aos outros, quem são os outros? Agora um que veio para Cristo e o outro ficou no mundo. Aí ele diz assim: digo eu, não o Senhor. Aí eu paro de novo para explicar aos irmãos que assim como ele diz aqui, digo eu, não o Senhor, não é que essa palavra seja menos inspirada do que as demais. Quando ele diz, digo eu, não o Senhor, é porque Jesus não tratou sobre esse assunto de uma forma direta. Então Paulo agora está dizendo, quem está falando disso sou eu. Jesus não falou. Se você olhar o versículo 6, Paulo também disse isso: digo, porém, isto como que por permissão. Ou seja, eu tenho a permissão de Deus, do Espírito Santo para falar, porque a comunhão de Paulo não era com o diabo, era com o Espírito de Deus.
Então, se Deus lhe dá permissão, Ele não estava falando de um mandamento que Jesus havia dado, mas a permissão que Ele recebe por orientação divina para escrever. Da mesma forma que no versículo 12 Ele diz: agora estou dizendo eu, não o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não tratou desse assunto diretamente, mas essa palavra é tão verdade quanto todas as demais palavras. Eu pontuo isso porque os teólogos liberais estão dizendo assim, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém. Então tem coisa que é, tem coisa que não é inspirada. Assim dizem os liberais. Nós não cremos nisso. A nossa crença é que a Bíblia é Bíblia e é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E nós explicamos assim para que os irmãos não deixem de ser levados por esses falsos ensinos. Aí ele diz: se algum irmão, olha, começa com o homem, tem mulher descrente, ouviu Paulo, o irmão veio ser crente, mas a mulher ficou no mundo. Ela consente em habitar com ele, o que ele tem que fazer? Não poderia deixar. Aí versículo 13 ele diz: e da mesma forma, se alguma mulher tem marido descrente, é a mesma situação. Se ela veio ser crente e o marido não veio, porque é muito comum isso. Quando alguém nos visita, a gente diz: você gostaria de tomar sua decisão? A pessoa diz: não, só se meu marido fosse. Às vezes a gente chama ele e diz: não, só se minha esposa fosse. Aí eu sempre digo aos irmãos assim: já pensou se o homem só fizesse o que a mulher quer? Ah, meu irmão, seria uma bênção, não? Pensou se a mulher só fizesse o que o homem quer? Mas isso parece que só vale com relação à salvação. Quando parte para outras situações, às vezes essa regra é quebrada. Então Paulo diz que tanto o homem quanto a mulher que decidissem ser crente e o cônjuge permanecendo no mundo, o conselho bíblico era para que ele não deixasse, não abandonasse. Irmão, você não tem noção do quanto isso é importante para os nossos dias. Há poucos dias, uma irmã passou a ser crente, e daí então ela começou em tudo se negar ao seu marido, a ponto do marido querer ver o cão na frente dele, mas não querer nem ouvir falar na palavra crente, porque ele disse que depois que a mulher foi ser crente, ele perdeu a esposa. Isso é uma ignorância. E eu estou falando devagar. Eu acredito que os irmãos me entendem. Há quem diga que eu falo para dentro. Eu falo e as pessoas não vão ouvir. Há quem diga que eu falo enrolado. Há quem diga que minha voz é grossa e aí, de repente... Mas tem alguém que me entende nessa noite? Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem outros que dizem assim: quando tu começa falando, saudando o povo, ninguém entende nada. Não está ruim. E eu estou pensando que está todo mundo entendendo. Então, alguém, às vezes por ignorância, ou se valendo de algo que a Bíblia não tem, prejudica a vida, o casamento e a própria igreja. Porque como essa pessoa que ficou no mundo será ganho, se a mulher ou o homem que já vieram ser crente permanecer nesse tratamento? Então esse primeiro ponto dessa mensagem, eu digo assim, é uma orientação ao irmão e à irmã. É uma orientação aos dois. Tem uma irmã que ela não está aqui hoje, mas assim que eu cheguei aqui, oramos por ela, sendo crente. E ela estava com um moço, que a partir de então ele se irava bastante com ela. E eu tinha muito medo que ele viesse matá-la, porque eles moravam em um local onde a casa deles era sozinha naquela região. E eu sempre ia lá, mas muito temeroso de encontrá-la, às vezes morta.
E eu louvei a Deus, porque há poucos dias eu cheguei aqui no templo e ela não me conheceu mais. Mas eu a conheci na hora que eu olhei o rosto dela, já fazem quase 10 anos, mas eu conheci. E eu me alegrei muito. E ela disse assim: quem é você? E eu me apresentei, ela não se lembrou. E eu disse: mas a senhora não é aquela irmã? Ela disse: sou eu mesmo. Como é que você sabe disso? E aí eu falei para ela: e como ficou o relacionamento? Ela disse: pastor, quando eu vi que a qualquer momento ele me mataria, eu fugi, escapei com vida, sofri muito, mas nunca deixei Jesus, pastor. Eu permaneço fiel ao meu Cristo. Então é muito bonito quando alguém entrega-se a Cristo de verdade. Ela não queria separar dele. Ela lamentava todas as vezes que eu a visitava. Ela dizia: eu queria tanto cuidar dele. E eu, pelo menos, nunca incentivo alguém a abandonar, a deixar. Mas eu temia que aquilo acontecesse. Mas ela sabiamente saiu, permanece crente, nunca saiu dos caminhos do Senhor, e ele continua por aí. Vez por outra eu vejo por aí. Mas o conselho bíblico que eu quero deixar claro, tanto para o homem quanto para a mulher: você quer ser crente? Salvação individual, venha. E o meu marido e a minha esposa, agora você tem esse povo todo aqui para orar contigo. Deus salva ele, Deus salva ela. E ele vai ser salvo? Não sei. Agora que nós vamos orar para que Deus faça isso, oraremos. Agora a decisão é individual. As pessoas podem dizer sim ou não a Deus. Atos 7,51 diz: vocês estão resistindo da mesma forma que vossos pais resistiram lá no Egito, lá no deserto. O Espírito Santo é sim irresistível. Os irmãos viram segunda-feira aqueles adolescentes, jovens, se entregando a Cristo, chorando. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. O que foi que aconteceu? Convencimento. A conversão é daqui para frente. Os jovens que aceitaram Jesus, eu vi alguma aqui, onde estão, segunda-feira, tem uma ali, tem mais algum? Foram 3, uma eu tinha visto, mas os outros 3, volte na EBD. Tem EBD 9 da manhã, domingo, tem culto à noite. Você está convidada para retornar, porque você está convencida. A partir de agora é a conversão. Ensinos como esses, como na escola bíblica, e agora os jovens estão estudando sobre a obra perfeita, o que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Então aquilo que aconteceu com você na segunda, você vai aprender para você e para explicar para outros na escola bíblica dominical, domingo pela manhã. Então a partir de agora é a conversão, porque vai ter entendimento daquilo que aconteceu dentro, que a gente nem sabe. Eles estavam chorando. O que foi isso? É o Espírito Santo. Então a gente vai entendendo isso gradualmente. Agora, só que quando nós olhamos ao segundo ponto dessa mensagem, eu digo assim no segundo ponto: um investimento tríplice, baseado em quê? No capítulo 7, o versículo 14. Olha só como diz. A igreja todos juntos. 1 Coríntios 7, 14. Todos leiam juntos. 1, 2, 3, já. Vocês viram como é especial o Evangelho? O marido desse crente é santificado pela mulher. Como é essa santificação? Não é para salvação. Porque eu mostrei para vocês que segundo os Coríntios 6,14 tem um jugo desigual. Agora só que nesse caso aqui, como o Senhor não quer a separação dos casais, ele está dizendo assim através de Paulo: aquele que vem ser crente, fica crente,
já é casado com alguém não crente, continua com alguém não crente, mas Deus não vê impureza nenhuma nisto. Por quê? Porque o objetivo de Deus não é desfazer famílias. Pelo contrário, é uni-las, é abençoá-las. O desejo de Deus é que a paz dele esteja em cada lar, em cada mulher, em cada homem. Então essa santificação não é para salvação, mas é que ele é separado para ela, ou ela é separada para ele, mesmo estando no mundo. Espera aí. Qual era o contexto que esse povo vivia? Esse povo vivia influenciado pela Grécia, pela Roma, e os seus cultos pagãos, o que fazia? Os irmãos lembram que 1 Coríntios 11 diz assim: a mulher não deve raspar a cabeça. Agora, só que o homem ter cabelo longo não é legal. Por que Paulo diz aquilo? O contexto é o mesmo. Nos cultos pagãos, homens e mulheres raspavam a cabeça, todos completamente nus. Eles diziam que estavam adorando entidades pagãs, e eles se relacionavam sexualmente nos cultos aos deuses estranhos. Quando Paulo pregava e se convertia, ele dizia assim: olha, as mulheres de cabeça raspada agora vocês já estão na igreja, põe o véu para todo mundo saber quem é mulher. E por que lá eles faziam assim? Para ninguém saber quem era homem ou mulher. Porque depois da meia-noite em diante, todo mundo cheio da cama e todo mundo nu, ninguém sabia que era homem, que era mulher, e a bagaceira era tamanho. É por esse motivo que Paulo escreve 1 Coríntios 6, 9 e 10 e diz: dou a lista de gente que não entra no reino de Deus. Aí Paulo diz assim: e vocês todos que estão me ouvindo anteriormente eram. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava envolvida em tudo isso. A dificuldade, seja o homem ou a mulher que vem ser crente e o marido fica lá, é porque vai enfrentar dificuldades nisso. Por exemplo, a nossa civilização é machista. Se uma mulher vem ser crente, os filhos dela são pequenos, ela conduz aqui, só que o pai não é crente. Quando o menino vai ficando adolescente, ele diz: menino, tu já tem uma namorada? Aí a mãe diz: rapaz, não pode, ele é crente. Crente porque é mulher, besteira. Ele tem que pegar essa menina mesmo. Aí o menino já tem vontade, já tem intenção. Aí diz: ó, papai está certo, é mamãe. Você está entendendo? Aí ela começa na luta. E há pais que são tão liberais e profanos que eles são quem levam o filho a primeira vez ao próprio, não sabendo que está causando mal para a vida do filho, para ele como pai, para a mãe e para quem um dia será esposa daquele elemento. Da mesma forma, às vezes pode acontecer do lado oposto. Às vezes o marido não é crente, mas ele sabe o que é certo e o que é errado, até porque ele vive na bagaceira do mundo. Aí ele diz: minha filha, não faça isso, não faça aquilo. Se a mulher crente não tiver sabedoria, ela diz assim: quem é tu? Tu pensa que eu não sei, tu tem 3 raparigas. Ele é pai, ele sabe do que acontece no mundo, mas ele não quer que aconteça com os filhos nem filhas. Mesmo ele querendo defender, mas se a mulher for crente sem sabedoria, ela acaba com a moral dele dessa forma. Aí os filhos passam por cima e quer saber o que é um homem derrotado. É um homem que não tem moral do lar para dizer absolutamente nada. Quanto mais a esposa está contra ele. Porque, irmãos, por errado que ele ou ela sejam, mas se eles querem o bem dos filhos, deve ser ajudado. Isso é óbvio. Até porque nós não temos noção do que passa um homem ou uma mulher que fizeram um plantio errado no passado. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que nos abraçam, crentes e não crentes, e dizem assim: ah, pastor, se o senhor tivesse chegado nessa cidade antes, eu penso comigo, não ia acontecer nada, porque eu cheguei depois e eu já aconselhei tanta gente que fez coisa errada.
e continua fazendo. Talvez a única coisa que fariam avisados. Quando Paulo estava os orientando aqui, ele estava falando de um investimento tríplice. Qual é esse investimento? Letra A, do casamento. Qual é esse investimento? Letra B, no cônjuge. Qual é esse investimento? Letra C, nos filhos. Onde é que está isso? Tudo no versículo 14, veja só. O marido desse crente é santificado pela mulher. Então a mulher crente, ela não deixa o marido, vive como crente e ela vai acabar conquistando. Ainda que ela não conquiste para o evangelho, porque nem todos serão salvos, mas ela conquistará o coração dele no sentido de ele olhar para ela e dizer: eu não presto para nada, agora minha mulher é santa, minha mulher é crente, minha mulher é temente a Deus. Irmãos, para um de nós, como cristãos, fazer com que a nossa família nos reconheça como crente, já é muita vantagem. Porque não é todo mundo que tem essa proeza. Às vezes na família já é um testemunho gigantesco. Então o que Paulo está dizendo é exatamente isso. O marido é santificado pela mulher. Então ele está investindo no próprio cônjuge. A mulher descrente é santificada pelo marido. E aqui está sendo investido o quê? Tanto no cônjuge, no companheiro, quanto na preservação do casamento. Aí a letra C vem: doutra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Porque de um ajuntamento impuro sairia filhos impuros. Mas como Deus não vê como impuro quando um é crente e o outro não, agora os filhos são santos. Volto a dizer, nesse caso, nem filhos e nem esposo ou esposa são santos para a salvação. Precisarão tomar sua decisão, claro. Se a mulher é crente, se o homem é crente, fará de tudo para que os filhos, netos, todos sirvam a Deus. Mas vai depender de cada um, claro. Apesar dele ensinar, a decisão é individual. Até aqui os irmãos entendem? Primeiro ponto, versículos 12 e 13, é uma orientação para ele, uma orientação para ela. Versículo 14 é um investimento tríplice no casamento, no cônjuge e nos filhos. Versículo de número 15. Versículo de número 15. Aí eu coloco assim: únicos casos em que o divórcio é reconhecido. Eu só falo sobre o divórcio porque está na Bíblia. Mas há alguns assuntos que eu não gosto. E sempre que eu falo não falo para ferir ninguém, falo para esclarecer quem ainda não passou por essa horrível experiência. Vamos lá. O versículo de número 15 diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se. O que Paulo está dizendo aqui? Se aquele que ficou no mundo disser assim: aí agora tu é com negócio de crença, pois escolha logo esse teu Jesus ou eu. Mas essa proposta tem que partir por quem ficou no mundo, jamais por quem é crente. Escute, esse negócio de que é que eu quero ser missionária e ele não deixa, obedeçam. Não, pastor, aqui eu tenho um chamado e minha mulher está no mundo, ela não quer. Vá orar para ela ser crente. Não, eu vou largar e Deus vai me dar outra. Onde é que está apoio bíblico para isso? A Bíblia não recomenda isso, não. Em nenhum lugar. Em nenhum. Ah, mas eu conheço. Você pode conhecer as carradas de gente. Eu estou dizendo que não está na Bíblia. Não existe apoio para isso.
Há poucos dias eu soube de notícia, não sei se procede, mas eu fiquei impactado. Nós vamos para frente. Versículo de número 15. Porque neste caso específico, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. O que é que entende-se por servidão aqui? Viver com uma pessoa que não quer conviver. Eu falei para os irmãos que uma de nossas irmãs aqui, ela me contou que quando aceitou Jesus, ele disse para ela, disse, olha, eu não durmo com crente não. Ela disse, pois, tá ruim, que eu vou dormir na minha cama, eu sou crente. E eu disse, e aí, irmã? Ela disse, não, eu deitei e ele deitou. E ele ficou acordado, ela disse, não, roncou, foi logo de plantar. Quebrou a promessa, dormiu com a crente. E ela não deixou ele não deixou ela. E há poucos dias ele foi partir. E ele disse, ora por ele, que ele quer ser crente. Ele quer morrer crente. E ela orou. E ele foi embora. E ela está aí. Certo? Ela não deixou. Cuidou e tal, vivendo tranquilos. Então não adianta a pessoa viver por ameaças. Às vezes tudo isso vem para tentar nos fazer desistir. E às vezes o irmão ou a irmã deixa de ter o esposo ou a companheira que merece porque abre mão. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. É verdade. Mas da Bíblia a gente tem uma noção. E a salvação é individual. E está em jogo a nossa vida, a vida da nossa família e a vida dos nossos filhos. Aí Paulo diz ainda mais assim: mas Deus chamou-nos para a paz. O que Paulo está dizendo? Seja um crente e outro não, mas Deus quer paz no casal. E não adianta a pessoa querer destruir a família por causa disso. Aí o que eu chamo de divórcios reconhecidos? É porque biblicamente existem 3 situações que a igreja compreende. Escute isso. A igreja compreende. Eu estou pregando o que a Bíblia diz. A igreja compreende baseado em experiências. Mas aqui na minha mente eu tenho algumas dificuldades. E é por esse motivo que nós, querendo Deus, dia 28, completaremos 28 anos de casa, que estamos morando aqui. 10 anos, dia 28 de fevereiro. Mas eu não costumo ir a casamento, mesmo de irmãos que estão divorciados, principalmente daqueles que nós orientamos. Por quê? Porque essa ideia não é clara na minha mente. Respeito, considero, aconselho antes, durante e depois, mas não vou por causa da minha mente. Eu acho muito sério o que eu faço. Você não tem ideia da seriedade que é para mim estar diante dos irmãos novamente hoje, falando a palavra de Deus. Eu fui procurado há poucos dias por uma pessoa e veio aqui e disse: eu quero que o senhor faça o meu casamento. Eu digo: qual é a sua situação? A pessoa contou. Eu disse: eu estou perguntando só para você me dizer. Eu disse: eu tenho essa dificuldade. Ele disse: meus parabéns, a minha admiração pelo senhor aumentou. Porque se o senhor abrisse uma exceção para mim, aí eu ficaria triste. Mas se o senhor age assim com todos, eu vou procurar outro e fará. Só que eu vou congregar aqui. Eu digo: será bem recebido, bem tratado, vou lhe visitar e vamos conversar o tanto que precisar. Agora eu não consigo. Você entende isso? Quando eu olho para a palavra de Deus, o que as pessoas compreendem, o que a Bíblia aceita, e eu estou pregando que as pessoas compreendem o que a Bíblia aceita, mas eu tenho dificuldade na minha mente,
São 3 casos para o divórcio e novo casamento. Em 2, em 1, não tem possibilidade. 3 casos para o divórcio, só 2 para o novo casamento e 1 não. Depois de uma mensagem como essa, eu tenho 3 dias, as pessoas dizem: pastor, e teu caso? Pastor, e o caso de fulano? Pastor, 10 anos, todo dia assim, pode mandar. Eu fico feliz. É melhor você perguntar para mim, que nós vamos responder segundo a Bíblia, do que perguntar para qualquer infeliz aí. Porque alguém saiu daqui, foi para um local, chegou lá um pastor do Satanás, do quinto dos infernos, disse assim: minha irmã, cadê teu marido? Está esperando de novo. E aqui, tu tem marido? Tem não. Pô, tu pode escolher um dos irmãos da igreja, porque Deus só repreende se tu tiver com ele esperando de novo, ele trair. Agora, tu estando aqui, distante dele, Deus entende. Pode arrumar um marido e fica com ele. Quando tu for para lá, deixa ele aqui e fica com ele lá. Pastor desse foi formado no centro do inferno. Ele não sabe o que é céu, não sabe o que é inferno, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é nada. E as pessoas acham que isso é brincadeira. E tem uma eternidade de pessoas comprometidas. Aí a pessoa diz: pastor, o senhor ensinou assim, aqui eu ensino assim. Eu digo: permanece no que aprendeu. Fica com a Bíblia sagrada, porque ela é que tem palavra de vida eterna. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. Eu estou dizendo que parece que pouco tempo não vão mais me chamar para pregar. Que vez por outra estão dizendo assim: agora não é certo, não deixar. Às vezes eu prego, o povo diz assim: eu só te trouxe porque sei que tu ia falar da Bíblia, mas esse é o mesmo motivo que tu não pode andar em outros lugares. Então as portas vão se fechando. Mas ministério é isso, é você saber o propósito para o qual Deus te chamou. E eu tenho isso firme na minha mente. O meu coração arde. São mais de 20 anos pregando. Eu estou pregando aqui como se fosse a primeira vez. O sangue borbulha nas minhas veias. E eu sei que alguém que ouve, que entende, que guarda essa palavra. E eu sinto o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E Deus, através disso, Ele vai formando pessoas, levantando outras, com o mesmo compromisso, com o mesmo objetivo, e Deus vai trabalhando no meio do seu povo de uma forma extraordinária. O texto sagrado que eu digo, que é o que dizem, é o que a igreja aceita, mas eu tenho dificuldade. Vamos lá. Mateus capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Versículo de número 9. Toda a igreja lemos juntos. Mateus 19, 9. 1, 2, 3 já. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, sim por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete. De acordo com o entendimento desse texto, se diz que esse é o divórcio ativo. Divórcio ativo. Por quê? Porque a pessoa que se sentiu traída, e mesmo perdoando, mas não confia para continuar o relacionamento. E aí Jesus explicou que era por causa da dureza do coração. Porque a pessoa perdoa, mas não para conviver. Perdoa para ir para o céu, mas não para permanecer casados. Aí, baseado nisso, eu já disse para vocês que adultério, traição, ela não é só física. Ela pode existir na mente, ela pode existir na forma virtual, ela pode existir de várias formas. Mas esse aqui, o físico, alguém se encontrou com o outro. Bem, aí a Bíblia está dizendo que a parte ofendida, a parte traída, quando perdoa só para ir para o céu, mas não quer mais viver aqui na terra, tem o direito de separar e casar. Só que eu olho para esse texto e eu vejo dizendo que pode pedir, dar a carta. Onde é que está dizendo que pode casar? Você entende? Essa é uma das minhas dificuldades.
Outra, alguém diz que quando os intérpretes começaram a escrever, eles deixaram passar isso no Evangelho de Mateus 5, 31 e 32, Mateus 19, 29, porque alguns deles já estavam assim. Marcos 10 não diz, Lucas 16, 18 não diz, Romanos 7 não diz, 1 Coríntios 7, Paulo não diz. Somente no Evangelho de Mateus que encontra isso. Mas tudo bem. Até na revista da Escola Bíblica Dominical nós estudamos que é permitido. Na declaração de fé nós temos da nossa igreja que é permitido. Então, neste caso, agora deixa eu te dizer outra coisa, porque eu trabalho com gente. Há homens que fazem isso e há mulheres que fazem também. Porque nós estamos no capítulo 7 de 1 Coríntios e nós começamos dizendo que a vida íntima do casal é uma conta que o marido deve à esposa e a esposa deve para ele. Os dois têm que namorar. Se namorar antes do casamento é pecado, fora do casamento é pecado, e se não namorar dentro do casamento é pecado. Entendeu? Faz tempo que eu ando estudando esse negócio de próstata, porque os antepassados não tinham esse negócio. Irmão, hoje em dia nós estamos encontrando jovens senhores com 30 anos com próstata inflamada. E eu fico cabulado com essas coisas. Eu fico olhando a Bíblia e procurando. E o que eu estou concluindo, e a ciência está dizendo, que um dos motivos de tanto câncer de próstata é porque os homens não estão namorando. Tanto quanto deveria. Cientificamente e biblicamente falando, a mulher é a saúde do homem e o homem é a saúde da mulher. Parte dessas dores que as mulheres sentem nas articulações, nos músculos, não sei mais o que, a mulher tem vários hormônios mais do que o homem, por isso as dores de cabeça constantes, 3 dias de derramamento de sangue constante, depois mais 4 com aquelas borras, enfim, uma semana. Um homem, ele doa sangue, 3 dias doa na cabeça. Uma vez na vida ele doa sangue. Fraco, triste. E a mulher que é todo mês. Então a relação íntima, bem feita, eu já disse aos irmãos, corresponde a 2 quilômetros andando a pé, um monte de gente correndo e caminhando, porque às vezes. E aí, além do mais, tem essa outra situação que poderia ser cumprida. E como não acontece como deveria? Aí a pergunta é: você ama seu marido? Você quer ver ele morrer do câncer de próstata? É doloroso. Tem uns que cortam logo. Tem outros que colocam a sonda. Tem outros que tiram a próstata. É uma confusão doida. Aí você está perto dele, está perto dela aí. Perguntei para ela: não quer me ver morto de próstata? Eu estou falando só para descontrair, um negócio sério. Isso é dado científico. E a Bíblia, irmão, Deus é maravilhoso. Eu fico impressionado com Deus. Então, divórcio ativo, esse aqui, 19:9. O que é o divórcio? Eu chamo de solitário. O que é? Está bem? 1 aos Coríntios 7, 10 e 11. 1 Coríntios 7, 10 e 11 diz assim: todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Não é que Paulo não tinha autoridade, é porque Jesus já tinha tratado desse assunto. Aí ele diz: é o Senhor que está falando. A mulher não se aparte do seu marido. Isso aqui é casal crente, com 2 crentes. Versículo 11: se porém se apartar, fique como? Essa aqui é a conclusão que eu quero trazer. Há homens e há mulheres que se negam um para o outro. Às vezes passa de 6 meses, 1 ano. Dia desse eu fui pregar no local e aí de repente veio na minha mente aquele negócio que eu larguei lá em cima. Eu disse: tem auxiliares do público
que passam de anos sem se relacionar. Quando eu saí, tinha uma irmã chorando ali na porta, e ela disse assim: aquilo ali era comeu. Lá em casa está com 9 anos. Rapaz, isso é muito sério. Para que casa? E eu não estou falando de pessoas que são doentes, porque na quarta passada eu falei de enfermidades que existem, eu falei de tratamentos que existem. Tinha um médico, que ele era prefeito nessa região aqui da Baixada, que ele disse que trata o diabético e ele deixa de ser diabético. Ele diz que trata ferimento de diabético e sara. Ele diz que às vezes faz cirurgia em quem é diabético e sara. O irmão Júnior aí, da esposa da Marisa, tem um irmão que trabalhou com um moço dessa estirpe também. Eu até penso que seja o mesmo. Que ele diz que acha bom quando o desafio é assim: não, aqui tem que cortar a perna, tem que amputar. Ele manda para cá. E há um tratamento. Porque às vezes o governo trabalha o negócio na mente das pessoas para depender de um medicamento farmacêutico que não traz cura, é apenas paliativo. Como custa um valor para o governo e no final das contas todo mundo ganha alguma coisa, eles no final de tudo não estão preocupados com a saúde de ninguém. Aí por causa disso acontecem todas estas coisas. Mas quando a pessoa procura o meio certo, o caminho certo, as coisas estão certas. Nosso problema é que nós estamos desesperando muito fácil. Por nadinha, a gente diz: será que é isso? Será que é aquilo? E uma pessoa pode estar morrendo do meu lado, dizendo que está morrendo disso. Eu estou morrendo porque eu sou gordo, eu estou desse jeito, eu não estou nem aí. Digo: não, tu é gordo, tu morre tudo, e eu sou gordo, eu vou ficar vivo e acabou. Essa. A pau não me abala com isso, não. Porque as pessoas, meu irmão, estão vivendo. Um dia desse alguém viu meus pés e disse: rapaz, ou tu está com a veia do coração entupido, ou tu está com a pressão alta, ou tu. Não, isso não foi coisa. Eu fico olhando e digo: rapaz, tu é meu amigo, é meu inimigo. Que eu tanto de coisa desse, só em cima da pessoa. Mas, irmãos, aquele relatório, se dá para outra pessoa, a pessoa fica se tremendo. E no outro dia amanhece morto mesmo. Agora comigo mesmo. O que eu quero dizer para vocês é que nós devemos ter cuidado quanto à nossa saúde, sem dúvida. Todavia, a gente tem que procurar os meios corretos. Nesse caso aqui, o que eu chamo de divórcio solitário. Pode separar? Pode. Casar novamente? O texto está dizendo que nunca mais. E se quiser casar, está bem no texto, se reconcilie com o seu marido. Quem não era crente, não tem o Espírito Santo, não tem a palavra. 8 anos de culto da família, falando claro desse jeito aqui. Tem gente que tem ódio de mim. Tem gente que levanta na hora que eu começo a falar, agora, quando o assunto é assim. E tem outros que, como eu disse, que eu vou demorar dia, nunca mais veio. E eu preocupado. Porque enquanto isso alguém acompanha pelas redes sociais e diz: está sendo bom. Aqui onde nós estamos, nunca teve uma pregação na família. E aí vai embora e eu fico só. Então, irmãos, o que importa é que se um entender, ouvir e guardar, já está certo. Porque só Deus sabe a quantidade de pessoas que precisam disso. O terceiro caso é esse aqui de 1 Coríntios. Que quando aquele que fica no mundo pede ou abandona a família e vai-se porque não quer conviver com alguém crente, aí o texto diz assim: não está sujeito a servidão, porque Deus o chamou para a paz. Aí nesse caso, escute, 3 casos de divórcio reconhecido pela nossa igreja, por a compreensão bíblica desses textos. Só 2 que dá direito ao novo casamento. Mateus 19:9, 1 Coríntios 7:15, mas 1 Coríntios 7, 9 e 10 e 11 não é permitido, porque está explícito no texto. Ao tempo que nos outros não está explícito que pode casar, mas as pessoas compreendem que implicitamente, de uma forma escondida, está no texto. Todos entenderam isso? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Que de repente alguém ouve, não entende, pastor. Mas se quiser perguntar depois, pode, viu? Se preocupe não. Eu amo fazer isso. Eu esclareço quantas vezes necessário for. Nós temos 7 minutos e nós temos 7 versículos para encerrar. Vamos lá. Vamos tentar. Até porque aqui é uma série de versículos que cada um quer dizer a mesma coisa. Versículo de número 16 diz assim: porque onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Aqui está dizendo assim: se aquele que é descrente quer ir embora, quer te abandonar, quer divorciar, deixa. Porque tu não sabe se tu vai salvar ele. E quem é que salva? Não dá para saber. Aí diz assim: ou onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Tu também não sabes se ela vai ser salva. Versículo 17: assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Então você veio ser crente, seu marido não veio, mas ele consente habitar com você. Só um homem que não tem inteligência, que além de ser mulher responsável e agora crente, agora que vai ser crente. Ele consente, então fique com ele, seja abençoado. Fique na situação que foi chamada. Não vá caçar mais com ele. Versículo número 18: é alguém chamado estando circuncidado. Aqui ele estava falando aos judeus. Aí o judeu faz o pacto da circuncisão, que é como se fosse a operação de fimose hoje. Às vezes a glande do órgão masculino, às vezes ela vem coberta. Aí é feita uma cirurgia para descobrir. É isso. A circuncisão do tempo bíblico é exatamente fazer isso: tirar toda aquela pele da glândula do pênis. É só isso. Então os judeus se achavam muito especiais por causa disso. Aí Paulo diz assim: você já veio ser crente, estava circuncidado? Fique assim. Não vá fazer a reconstituição, não vá fazer uma plástica. É alguém chamado sem ter circuncidado? Fique dessa forma, não se circuncide. Porque hoje, por exemplo, em Esperantinópolis, algumas pessoas dizem ser judeu, só besteira. Porque em Romanos diz que não é nem todo mundo que nasce lá que é. Aí ele deixa a barba crescer, aí diz que são judeus, aí sai daqui, vão lá para São Paulo, circuncida, e depois vão. Só besteira. Só besteira. Biblicamente não existe isso. Versículo 19: faz o que? A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Você sabe o que equivale mesmo esse negócio de crença? É nós estarmos aqui estudando a palavra, adorando a Deus, buscando a face de Deus. Para Deus o que vale é isso. Negócio de cortar couro, deixar couro, você não vale ter nada. O que vale é Jesus na vida da gente, morando através do Espírito Santo, e nós glorificando a Deus feliz da vida. É isso que vale. O versículo de número 20 diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Versículo 21: foste chamado sendo servo. Sabe por quê? Porque os romanos, era costume naqueles dias deles terem trabalho escravo. Você sabe o que Paulo está dizendo? Você é escravo, agora você é crente, não vai se rebelar não. Cumpra seu papel. Para nós, você é funcionário, você é crente, tem responsabilidade. Porque às vezes o crente está aqui, aí o patrão está aqui, o crente está ali. Aí não, tu é meu patrão. Que hora é que é para entrar no serviço 7? Não, vou chegar só 8, que nós somos crentes. Não faça isso. Ele é seu patrão. Aqui é seu irmão, mas lá é patrão e empregado. Então tem que andar de acordo com o que a Bíblia diz. Até porque tem que ser exemplo. Pode perguntar aí quem é empregador, que é crente.
que escolhe pessoas crentes para trabalhar, eles têm mais trabalho com quem diz que é crente do que com quem não é crente. Pode perguntar aí. Mas está errado. Era para ser diferente. Nós que somos crentes, era para ser o exemplo. Para melhor, não para pior. Às vezes alguém liga e diz: pastor, me indique aí alguém da sua igreja para trabalhar de novo, irmão. Eu tenho tanta dificuldade com isso. Porque o cara está morto de necessidade. Aí ele vai dar um mês, melhor funcionário. Segundo mês, funcionário médio. Terceiro mês, não vale bosta. Rapaz, é um negócio sério. Aí a palavra diz assim: seja um funcionário como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus. Ah, mas ganha pouco. Mas quando tu entrou, tu não sabia que ganhava pouco. Tu quer ganhar muito? Trabalha para tu ser padrão, sabendo que tu vai ter muita dor de cabeça. Porque hoje em dia todo mundo quer ser mandado. É assim. Então a Bíblia Sagrada, uma Bíblia fala de tudo. Aí o texto diz assim no versículo 22: tu foi chamado sendo servo, mas só que tu é liberto do Senhor. Tu está livre do pecado, da cachaça, do fumo, da prostituição. Tu está livre dessas coisas tudo. Tu pode ser um empregado de alguém, um funcionário de alguém, mas do pecado tu já está livre. E tu serve agora a Deus. Então glorifica o Senhor, que é a melhor coisa da vida é ser crente. Aí o texto sagrado diz assim: da mesma maneira, quem é chamado sendo livre, naqueles dias, quem já não era escravo, aí agora ele que estava bom. Porque ele diz: mas tu és servo de Cristo. Aí eu não quero que ninguém mande em mim. Não, pode tu some. Porque na igreja Deus tem que mandar em tudo. Se Deus não mandar em irmão, se o ser humano não tiver freio, está perdido. Às vezes a gente quer agir do jeito da gente. Aí Deus diz: não faz isso não, tu é crente. Olha ele mandando nós. Às vezes a gente diz: ó, mas você quer bem fácil de resolver. Eu digo já umas coisas, que é para mim tu não é crente, nem é esse negócio da crença. Aí você já pensa. Então, irmão, ser crente digital é bom para esta vida e para a vida futura, para a vida eterna. Aí o versículo 24 diz assim: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Quantos entendem esta palavra, irmãos? Tem alguém que não é crente, que quer ser crente essa noite?